Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar hoje de internalização dos passivos ambientais. Então, as duas principais formas de internalização dos passivos ambientais são impostos e criação de mercados. Então, vamos falar de cada uma delas. Primeiro, impostos. Teoricamente, existe um imposto pigoviano equivalente ao dano ambiental marginal que permitiria alcançar um ótimo econômico da degradação. Esse termo aqui é um termo próprio das ciências econômicas, que diz respeito ao imposto, que ele tenta reparar alguma externalidade não é só externalidade negativa ambiental, alguma externalidade negativa social, enfim, ele busca alcançar uma taxação, um nível de imposto adequado, nem muito grande nem muito pequeno, mas um nível de imposto ideal para reparar aquele prejuízo que é social, tá? Prejuízo decorrente de negociações entre particulares, mas que causam impacto para a sociedade. Tal nomenclatura deve-se ao economista Arthur C. Pigou, que formulou pela primeira vez na década de 20 do século passado. Então 1920, né? Vou colocar aqui para ficar mais claro. Todo esse rodeio. Tá bom? Então teria um imposto ideal para reparar os prejuízos ambientais decorrente das atividades. Por quê? Presta atenção, se for muito imposto, a teoria econômica diz que isso desincentiva a atividade econômica e logo o benefício social. Mas também, se for pouco imposto, a atividade econômica fica desenfreada e ocorre a degradação ambiental. Então tem que encontrar um equilíbrio. Aí tem as fórmulas aí teorizada por esse economista, né? Vamos lá. Esse imposto adota o critério de nível ótimo econômico de uso dos recursos quando externalidades quando proporcionam, né? Fica melhor. Exemplo, os danos ambientais são internalizados no preço do recurso, tanto nos processos produtivos como nos de consumo. Então, você coloca imposto tanto na produção como no consumo, porque tanto na produção como no consumo você tem prejuízos econômicos, claro, decorrem decorrente das duas partes, tá? Respectivamente, esse era o termo. Uma vez que esse novo preço da externalidade é determinado e imposto a cada usuário, agregado ao seu preço de mercado, cada nível de uso individual se altera e também o nível de uso agregado. Já que os preços eles vão estar acrescidos aí dos impostos, isso vai afetar aí a oferta e a demanda dos produtos também, né? Tanto a oferta do lado da produção como a demanda do lado do consumo. E aí, primeiro, alguns indivíduos que consumiriam aquele produto mais barato vão deixar de consumir aquele produto, vão buscar alternativas que sejam mais viáveis ou outras formas, né? Pode ser que não seja um produto de fato essencial aí para necessidades básicas da pessoa. E também, como cada indivíduo, os indivíduos vão começar a agir diferente, o agregado, o nível de consumo agregado também vai mudar. Exemplo, por exemplo, se começa a taxar mais caro os carros que poluem mais o meio ambiente. As pessoas, o consumo, né, a compra desses carros, enfim, o uso desses automóveis, ele vai reduzir. Tanto por uma questão de ficar mais caro para produzir, como de ficar mais caro para usar, né? Se você taxar, por exemplo, a gasolina mais caro, já que é uma fonte aí bem poluidora. Então as pessoas vão tender a usar menos aqueles carros, automóveis mais poluidores, e usar mais aqueles que são movidos a energia mais limpa, como ali a hidrogênio, energia solar, enfim, tá? Então, o governo pode, através do imposto, desincentivar determinadas atividades econômicas, fazendo com que as pessoas migrem para outras, tá? Logo, o nível ótimo de uso é determinado no processo político dos agentes sociais afetados. E daí se derivam o pagamento pelo uso dos recursos naturais, né? Falando de governo,
não tem como deixar de falar da questão política, né? Está por trás. Então depende muito da orientação política aí de quem está no poder, né? Então se a mentalidade, se a como é que se diz, o pensamento político, a corrente política, ela é mais a ideologia, era essa palavra, né? Hoje está me dando meio que um branco aí, um termo ou outro. Então a ideologia política é ou não favorável mais à questão ambiental, né? Nesses casos, o preço econômico pode ser definido em dois tipos. Então, preço de indução visa alterar o nível de uso individual. Preço de financiamento visa atingir uma meta de receita agregada. Então, o que é isso? Né? As duas finalidades básicas do imposto. Uma é você alterar ali o consumo de determinado produto. Esse carro polui muito, vamos aumentar o imposto para ele ficar mais caro, para as pessoas consumirem menos ele. Ok, essa é a finalidade. Outra finalidade é o seguinte, nós, poder público, temos os gastos que a gente tem aqui, tanto das organizações públicas, né? Gasto com a universidade pública, com o hospital, com tudo isso, né? Infraestrutura pública, tudo que o governo custeia. O governo precisa de recursos. E aí como é que ele vai conseguir esse recurso? Com imposto. Ele não vai fazer um imposto para tentar mudar o nível de consumo de um bem ou outro, ou incentivar ou desincentivar um outro, mas sim para os fins de arrecadação, para que ele use aí nos seus projetos, pelos órgãos, pague o pessoal, né, os funcionários públicos. Então são esses dois tipos aí de finalidade de imposto. O preço de indução, primeiro, determinado para atingir um certo nível agregado de uso considerado tecnicamente adequado, né? Sempre pensando no nível agregado. Claro que o preço vai influenciar as decisões individuais, mas a coletividade é que é o objetivo maior aí do serviço público. Baseado em simulações para identificar como os indivíduos iriam alterar seu comportamento de uso dos recursos frente aos preços. É um pouco do marketing, tá? Isso aqui. O marketing faz isso, entre outras coisas. Então, como é que um dos P's do marketing é o preço? Então, como é que o comportamento do consumidor muda em decorrência do fator preço? Isso o poder público vai fazer para tentar ali interferir no preço dos produtos e mudar um comportamento, meio que forçar as pessoas a serem mais ambientalmente corretas. Associando-se ao princípio do poluidor, usuário, pagador. Então, existe na literatura ambiental, inclusive no direito ambiental, esses dois princípios, que muitas vezes são ditos como um só. O poluidor, pagador e do usuário, pagador. Porque eu prefiro até esse ponto de vista de um só, tá? Porque o poluidor, ele polui para produzir alguma coisa para vender, tá? Via regra é isso, quando a gente trata de empreendimentos para fins de licenciamento, por exemplo, licenciamento ambiental. Alguém compra esse produto. Se eu traço um imposto que faz esse poluidor pagar pela poluição que ele está gerando, o que é que ele vai fazer para a atividade dele continuar viável? Ele vai, esse custo adicional que ele está tendo, que talvez ele poderia não ter no passado, ele vai embutir no preço dos produtos. Ele vai vender mais caro para continuar tendo a viabilidade econômica. E aí quem vai pagar também mais caro é a pessoa que consome esse produto. Então por isso que eu prefiro esse termo, poluidor, usuário e pagador, que ele vem com a teoria econômica, de que sempre o ônus do aumento de um produto ele é dividido entre o produtor e o consumidor. Na verdade, nem sempre é 50-50, tá? Isso depende de como é a elasticidade da demanda e da oferta do produto. Quando o produto ele tem pouca elasticidade, esse termo técnico da teoria econômica, significa que as pessoas elas não podem se desfazer, trocar esse produto por substitutos, por exemplo, água. Se o preço da água aumentar, não tem muito que a gente possa fazer, porque a gente precisa de água para sobreviver. Tá? Do contrário, um produto com alta elasticidade é aquele que a gente pode trocar. Isso influencia no ângulo da curva da oferta e da demanda que a gente viu numa das aulas anteriores. Tá? Então, quando o produto é de baixa elasticidade,
o ônus tende a ser maior para o usuário, do contrário para o poluidor. Por quê? Para o usuário, ele não vai assumir um ônus maior se o produto tem alta elasticidade, ele simplesmente vai mudar de produto. Né? Taxa de imposto caro ali sobre um automóvel poluidor, o usuário não vai querer pagar mais caro, tendo outras alternativas de comprar outros automóveis sustentáveis. Então, exemplo, a cobrança pela água para induzir uma redução agregada no seu uso de X%, ou uma taxa que incentive o aumento de certificação de Y%. Exemplo lá, aconteceu em Curitiba, até falei disso em outra aula, né? Esse ano aí de 2022, Curitiba, na verdade, o final do ano de 2021, metade do ano de 2021, metade final, Curitiba passou por uma seca. E aí o governo ele começou aí a várias formas de tentar induzir o menor uso da água, né? Tanto cobrando mais caro, como fazendo rotatividade na situação extrema. E o curitibano adquiriu esse hábito, porque nós da Amazônia aqui, por exemplo, né, como a gente tem uma abundância de água, o indivíduo vai lavar o carro e gasta aí o que for. Deixa até a mangueira ligada, já vi muitas pessoas fazer isso, quando vai fazer outra coisa, enfim. Não tem aquela preocupação com aquele recurso que não é escasso aqui na nossa região, né? E muitas vezes nas regiões que esse recurso é escasso, as pessoas são muito mais cuidadosas. Mas porque também esse produto é mais caro? Isso afeta o bolso. A conta de água, por exemplo, vem mais cara. Vamos lá. Diferenciação de preço. Preço maior para os usuários mais sensíveis a preços. Maior elasticidade de preço. Aquele conceito que eu falei ainda há pouco, elasticidade. O governo vai tentar um pouco fazer isso. Tá? É um preço maior para aqueles mais sensíveis a preço. Pois esses usuários serão aqueles a reduzir mais o uso por cada unidade monetária a mais de preço. Então, vamos tentar pensar num exemplo disso aqui. Tá? Se um produto ele tem maior elasticidade, eu vou cobrar mais caro para aqueles usuários onde essa elasticidade é maior. Porque, assim, a elasticidade, preço, geralmente ela costuma ser mensurada de forma agregada, mas existe diferença entre os usuários, né? Então, por exemplo, uma camisa de futebol, de um time de futebol. Existem torcedores e torcedores. Tem torcedor que não vai dar ali os R$ 200, que é uma camisa oficial, mais ou menos. Eu vou pegar o preço. No geral, dos grandes clubes no Brasil é isso. Em volta disso. Mas tem torcedor que mesmo que você aumente ali o preço para 300, 400, ele vai continuar comprando. Tem outros torcedores que não, que 200, ok, mas se aumentar para 300 eu não vou mais comprar porque já não está nas minhas condições. E aí, se eu quiser reduzir o consumo daquele bem, eu preciso ser mais assertivo. Tá poluindo muito o meio ambiente, digamos, nessas camisas de time, sei lá. Aí eu vou ter que aumentar bastante, porque esses usuários aqui, eles têm uma maior elasticidade, né? São mais sensíveis. Aliás, se eu quiser diminuir o consumo da maioria da população, que é mais sensível ao preço, eu vou ter que diminuir bastante. Vai chegar uma hora que se aumentar o preço não vai surtir tanto efeito, porque eu estou atingindo aí uma parcela que é menos sensível. Exemplo do torcedor lá que compra a camisa até de R$ 400 do clube, enfim. É mais ou menos essa ideia, ok? Se eu quiser atingir a massa, eu vou ter que pensar aí nos usuários mais sensíveis. Agora sim, tem um problema disso. Porque, geralmente, o usuário mais sensível ao preço, dependendo do produto, são aqueles mais pobres, né? Que têm menos condições financeiras. Então, você pode estar privando, se você coloca aí essa política, você pode estar privando aí as pessoas, né, daquele bem, se você começa a aumentar o preço via imposto. Mas é por isso que você tem que contrabalancear também. Vamos lá. Justamente por essa política aí de financiamento. Determina o preço para obter o nível de receita desejado. Associa-se ao nível de orçamento predestinado e não ao nível desejado de uso de recursos. Já falei anteriormente o que significa. E relaciona-se a esse outro princípio aqui, do protetor-recebedor. Então, aquele que está protegendo o meio ambiente, que está prevenindo, né, ou que está reparando também, ele deve receber esses recursos, justamente para fazer essa alternativa. A gente falou de forma genérica do poder público, mas existem ações públicas de prevenção, combate à degradação ambiental, e elas precisam ser financiadas. E aí vem essa outra alternativa que é o preço de financiamento.
o preço que a gente vai aplicar os produtos, justamente para aplicar as ações, por exemplo, de combate ao desmatamento, entre outros. Olha só, cobrança pelo uso do recurso para gerar uma receita necessária para um determinado investimento numa unidade de conservação, despesa para pagamento de serviços ambientais, tá? O imposto ele tem essa finalidade aí de financiar as atividades de poder público, incluindo as atividades ambientais. Como é que o preço é definido? O preço é menor para os usuários mais sensíveis a preço. Então, maior elasticidade de preço. Enquanto aqui o preço é maior para esses usuários mais sensíveis a preço, justamente para tentar reduzir o consumo, aqui ele é menor para os usuários mais sensíveis a preço. Esses usuários seriam aqueles a reduzir mais o uso por cada unidade monetária adicional no preço e, por consequente, reduzindo a receita. A gente não pode aumentar tanto, porque se a gente reduzir o consumo dos produtos, a gente reduz a receita. Está dando para entender qual é a lógica? Aqui, preço maior para usuários mais sensíveis ao preço. Como os usuários são sensíveis ao preço, eu vou cobrar mais para que reduza o consumo. Ok, nessa estratégia aqui de preço por indução. Tá? De preço por financiamento, para esses usuários mais sensíveis eu vou cobrar menos. Porque se eu cobrar mais, eles vão consumir menos e eu vou arrecadar menos de receita. Eu vou ter menos capacidade de financiar minhas atividades preventivas. É isso que diferencia um da outra. Por isso que a estratégia é diferente. Vamos lá para a segunda grande estratégia, né, de tentar aí internalizar os passivos ambientais, que é a criação de mercados. Nesses mercados são distribuídos ou vendidos os direitos de uso ou poluição, que no agregado não ultrapassa o nível de uso ou de poluição desejáveis. É bom destacar que o no agregado, o que significa? Significa que um indivíduo ele pode até consumir mais do que deveria, do ponto de vista ecológico, mas isso vai ser compensado por outro indivíduo que consome menos. E quando você somar todo mundo, que é o agregado, você não vai, a ideia é que você não ultrapasse esse nível de poluição. E isso vai ser feito via mercado, de forma que esse indivíduo que está consumindo a mais do que deveria, de alguma forma ele pague esse indivíduo que está consumindo menos. Né? Se cria um mercado para que se tenha essa transferência de recursos. Uma vez realizada essa alocação inicial, níveis de uso ou de poluição acima das cotas individuais teriam que ser obtidos por transações desses direitos entre usuários e produtores. O exemplo mais claro para a gente é o mercado de carbono, o mercado de CO2 feito lá pelo Protocolo de Kyoto, em 1997, salvo engano, e ele faz justamente isso a níveis de países. Então, os países que emitem mais e emitiram mais historicamente, eles têm que pagar para continuar aqueles níveis de emissão para os países que emitem menos, ou seja, países desenvolvidos e em desenvolvimento. Tá? Essa seria a proposta aí do Protocolo de Kyoto. Uma das propostas, a principal proposta, pode dizer, é a criação dos mecanismos de mercado de carbono. Né? Em inglês é RED mais, né? Existem aí os mecanismos. A ausência de ou dificuldade de assinalar direitos completos de propriedade dos recursos ambientais que torna seu uso menos eficiente. Então tem uma certa dificuldade aí de você tornar isso mais prático, né? O direito completo de uso dos recursos, isso não é tão simples. Então, significa que para o mercado de direitos de uso, né, direito de uso aí desses recursos se realize, é necessário que os direitos de propriedade sejam bem definidos. Olha, aqui vai se encaixar dentro daquela proposta da economia ambiental, do desenvolvimento sustentável fraco, de você trazer o direito de propriedade. Lembram do vídeo da tragédia dos comuns, que eu sugeri para vocês. Então, esse mercado ele só vai desenvolver se tiver propriedade. Claro, é um mercado, né? Pressupõe propriedade. E que haja um grande número de participantes também, comprando e vendendo com diferentes custos e benefícios. Isso aí se chama em mercado de liquidez. Quando você tem um grande número de participantes, permite com que você consiga vender um preço justo aquele direito, no caso, que vai ser negociado, né? Direito de usar
o produto ambiental acima da cota unitária, seja para o país, seja para a pessoa, enfim. Porque se tiver poucas pessoas, o mercado pode ficar com uma amplitude muito grande de variação de preços. É o que acontece com ações na bolsa que tem baixa negociação. Ou com imóveis. Para quem quer negociar rapidamente, vai ter que vender abaixo do preço. Tá? Então, é bom que tenha um mercado relativamente grande. Isso requer também um apoio institucional e legal mais sofisticado. Então, o Estado precisa regulamentar isso aí. Tá? Por exemplo, tornando pública esses direitos, dando validade para eles, né? Tendo uma boa política de fiscalização. Então, isso por isso que é mais desenvolvido até nos países mais ricos, né? Mais desenvolvidos, porque requer uma atuação estatal também. 3 principais condicionantes: alocação inicial, informação imperfeita e poder de mercado. Vamos falar de cada uma delas. A alocação inicial poderá ser realizada de forma neutra, na proporção do nível atual de uso ou poluição, e distributiva, maior alocação para certos segmentos da sociedade. Por exemplo, será que se a gente pensar no desmatamento, as pessoas mais pobres que desmatam para sobreviver, teoricamente deveriam, nessa proposta distributiva, ter uma cota maior de desmatamento, né? E a alocação inicial, assim, o ponto de partida. Qual vai ser a cota inicial para as pessoas, ou para as organizações, ou para os países, dependendo aí do teu objeto do teu mercado, né? Tua unidade de análise do teu mercado. Em ambos os casos, essa alocação tanto pode ser gratuita ou através de leilões que permitam a geração de receitas. Só para diferenciar, neutra é a proporção mais equitativa, independente de quem seja. Distributiva é quando você leva em conta aí as diferenças entre os players que estão nesse mercado. Então, isso pode ser gratuito ou através de leilão, também são 2 formas. No caso de leilão, cada usuário poluidor pagaria pelas cotas de acordo com o valor dessas para a sua atividade. Então, é como se a Noruega quer continuar industrial. Ela vem para o Brasil, olha, eu quero pagar X para essa tua reserva de carbono, para você manter essa reserva e eu conseguir emitir mais. Aí depois vem a Suécia e paga X mais Y. Os Estados Unidos paga Z, que é mais do que isso. Então, começa a ter um leilão, tá? Já no caso da distribuição gratuita, haverá uma questão distributiva a ser enfrentada, dado que esses direitos seriam, na verdade, fonte de custos e benefícios titulares. Distribuição gratuita não estaria nesse leilão, né? Seria um preço denominado e assim seria feito, né? Mas cara de mercado mesmo esse caso de leilão, tá? Que a distribuição gratuita não seria dessa forma, seria um preço só e pronto, né? Não teria leilão, seria quase que quem chegar primeiro negocia. Vamos lá. A informação imperfeita. O poder público e os usuários, provedores, não estariam perfeitamente informados sobre o nível de uso ou poluição de recursos de seus custos. Assim, boa parte da teoria econômica, ela pressupõe até que a informação seja perfeita entre os agentes econômicos. Teoria clássica, principalmente, só que o mercado ele é imperfeito, né? Ele é imperfeito no sentido mesmo técnico, além dessa questão das externalidades negativas, ele é imperfeito porque as pessoas têm informações diferentes. Só a gente pensar na bolsa de valores, né? Tem uma teoria, inclusive, da perfeição do mercado na bolsa de valores, mas é difícil a gente pensar que uma ação que está na bolsa de valores negociada num dia a R$3 e no outro dia está negociada a 4, 5, que todo mundo esteja certo, como diz a teoria dos mercados perfeitos. Provavelmente alguém tem uma informação de maior qualidade que está tirando uma vantagem dessa flutuação de preço, ou seja, alguém comprou num preço que estava mais barato do que precisava, ali, R$3, né? Talvez um preço implícito, ou alguém vendeu ali num preço que está acima do preço real daquele ativo, né, daquela ação, R$4. É claro que os preços, essas especulações variam em função de N fatores, inclusive não só internos da empresa, mas também das questões políticas envolvidas, das questões macroeconômicas que a gente falou. Isso, como a gente falou, influencia no fluxo de caixa projetado das empresas. Isso
esse fluxo de caixa projetado é que, entre outros fatores, determina, não só esse método, mas um dos principais métodos do valor de uma ação na Bolsa de Valores. Isso quando a gente traz para um mercado que é de capitais, que é o típico mercado aí financeiro, né, com a contabilidade tradicional também dando base para precificar essas ações. Agora, quando a gente traz para o mercado ambiental, além dessas informações financeiras, tem as informações ambientais. Então, se no mercado tradicional você dificilmente tem uma perfeição de informações, imagine no mercado ambiental, que tem toda essa complexidade, até mesmo de métodos para você valorar o meio ambiente. Então, a informação no mercado vai ser imperfeita. Assim, os custos de transação desses direitos seriam altamente elevados e o nível de transações seria mais baixo, portanto, menos eficiente. O que significa? Não estaria preferindo informar sobre o nível de uso. Se as informações são imperfeitas, tem um grande custo de transação, ou seja, de negociação desses direitos. É isso que está falando. Por quê? Para você negociar, você vai buscar informação, isso tudo tem custo, tá? E o nível, como tem um alto custo, e você não tem essa informação disseminada, o que aconteceria? Você teria poucas transações, porque seria um risco muito grande você negociar um direito sem ter informação suficiente sobre ele, né? Então, com poucas transações, não seria um mercado eficiente, ok? Já que a gente teria aquele problema de liquidez. Mercados futuros podem minimizar essa imperfeição. Bom, esse é um termo também do mercado financeiro, mercado futuro, tá? Tem várias modalidades de mercado futuro, mas, por exemplo, seguros é uma modalidade de mercado futuro. Talvez o mais próximo que a gente possa trazer para um mercado real, entre aspas, né? Porque às vezes se utiliza o termo mercado real para o mercado que acontece no dia a dia. Para o mercado futuro, por exemplo, ele é muito usado em empresas, mercado futuro de dólar, uma empresa aí que quer comprar produtos em dólar, mas ela precisa comprar a prazo, e ela vai precisar comprar daqui a 6 meses uma determinada quantidade de insumos para continuar seu processo produtivo. E esses insumos são comprados em dólar. Hoje, eu vi ainda há pouco, tá? Dia 2 de fevereiro, o dólar está aí 5,30. Ela está achando um preço bom, digamos, essa empresa, mas ela não sabe se o dólar vai subir, vai aumentar, tem várias especulações sobre isso, vai subir, vai diminuir, perdão, né? Subir, aumentar é redundante. Ela pode fechar um contrato com com a fornecedor de comprar aquele produto a 5,40, por exemplo, prevenindo de uma possível alta do dólar. Para outra empresa também pode ser viável, porque o dólar pode cair, ou inclusive a 5,30, enfim, isso é mercado futuro. Já estabelece um preço dos produtos, um preço futuro para o produto, prevenindo flutuações de mercado. Isso dá mais, como posso dizer, segurança para que a empresa faça seu fluxo de caixa, suas análises de investimentos na empresa, né? Então, a empresa ganha da outra, né? Se a fornecedora colocar assim um mercado a termo, né? Uma opção, esse é o termo do mercado financeiro, de compra. Então ela tem uma opção de compra dessa commodity, desse insumo, por exemplo, com dólar a 5,40. Ela pode negociar essa opção de compra com outra empresa. Tá? Basicamente é assim que funcionam os mercados futuros. Ela pode vender por um preço X essa opção de compra. Como tem vários mecanismos de venda, o que é que isso proporciona? Diminui o risco de mercado dessas flutuações de informações complexas e aumenta a quantidade de negociações, dando mais liquidez aos mercados. Tá? E isso acontece, isso parece ser algo distante, mas todas as commodities são negociadas em bolsa. Commodity é um produto que ele é básico, não tem valor agregado. Então, alimentos, minérios, petróleo, eles são negociados em bolsa, o preço deles são negociados em bolsa, e eles sempre têm mercado futuro por trás, o que garante que, muitas vezes, garante que diminui o risco associado a flutuações climáticas de um pequeno produtor rural que pode estar incluso aí nessa cadeia, né? Pode estar aí
no mercado, inserido nessa cadeia via um crédito, um financiamento. Então, isso é muito importante. As pessoas, às vezes, não têm noção, porque é bastante técnico, mas isso é muito importante, inclusive, para a segurança alimentar. E aí, no caso do mercado de carbono, esse mercado futuro ele tem esse potencial para minimizar essa imperfeição que vem da imperfeição da informação. Tá? A administração de tal sistema é complexa para ser implementada de forma abrangente em regiões de grande extensão e com uma alta diversidade de usuários poluidores. Tá? Assim, também o poder público pode tentar fazer com que essa informação seja menos imperfeita, obrigando as empresas a terem os demonstrativos contábeis mais claros, demonstrativos contábeis ambientais, por exemplo, seria a questão ambiental nos relatórios contábeis, também os governos divulgando dados mais transparentes aí da questão dos gastos públicos, enfim, né? A transparência pública ajuda aí para tornar a informação menos imperfeita, seria esse o termo. E o poder de mercado? Os usuários ou poluidores com poder de mercado tenderiam a manipular a compra de direito para a criação de barreiras à entrada de concorrentes, tá? Um monopólio. Tá? Então, sei lá, os Estados Unidos comprar todos os direitos de crédito aí de emissão. Né? Isso tem um problema para a competição regional, para o mercado perfeito. Tá? O mercado seria um monopólio, isso traz consequências negativas para a sociedade. Ou ainda para realizar arbitragem de preços visando lucros anormais. Tá? A especulação de mercado, isso acontece no mercado financeiro. Então, ele determinar, como ele ia ter uma maior barganha, ele ia determinar preços e aí ter um lucro anormal em relação aos outros concorrentes. Tais imperfeições podem ser amenizadas com limites de uso e emissão pelo usuário ou restrições de transferências ao governo, tentando ali, ou não necessariamente o governo, tá? Pode ser a agência reguladora desse mercado, pode ser uma agência reguladora sem fins lucrativos, mas não necessariamente associada ao poder público, não seria uma agência, seria uma instituição mesmo, uma organização. Limitar, tá? A compra de créditos aí de carbono, de direito aí de poluir, entre outros. Embora essa administração seria também complexa, ao exigir uma gama de extensa de informações dos principais usuários. Então não é algo trivial, mas são os desafios que você tem para você criar um mercado de direito de uso, de direito de poluição, direito de emissão de carbono, enfim, entre outras variantes. Bom, pessoal, essa referência dessa aula, Mota 2011, Valoração e Precificação dos Recursos Ambientais para uma Economia Verde. Espero que tenham gostado. Até a próxima.